Olá pessoal, eu me chamo Anderson Rocha e é um prazer trabalhar com vocês a matéria de regimento interno da Assembleia Legislativa de Roraima. O meu objetivo aqui é passar pelos principais pontos, fazendo com que você gabarite todas as questões que caírem neste concurso. Vamos iniciar neste vídeo a análise do título 1 do regimento interno, que trata sobre as disposições preliminares. Vamos iniciar. A versão mais atualizada do regimento você encontra no site da própria Assembleia Legislativa de Roraima. Antes da retificação do edital, em 19 de março, a Assembleia ainda tinha um regimento antigo, né? A última modificação que tinha sido apresentada era de 2012. Aí, no decorrer desta semana que passou, de 19 até agora, a Assembleia apresentou esse arquivo, que está neste link que apresento aqui para vocês, uma versão atualizada até agosto de 2017. A última resolução encontrada que modificou o regimento foi a resolução 12 de 2017, tá? Então, muita atenção na hora de estudar o regimento, qual é o material que você está em mãos. O regimento interno da Assembleia ele possui 11 títulos. Como falei agora há pouco, vamos analisar o primeiro título sobre as disposições preliminares. As disposições preliminares estão nos artigos 1º a 12 e contemplam 2 capítulos. O capítulo que trata sobre a sede da Assembleia e o capítulo sobre a instalação da legislatura. Dentro do capítulo da instalação da legislatura, nós temos 4 sessões: as sessões preparatórias, posse dos deputados, eleição da mesa e da declaração de instalação da legislatura. O primeiro capítulo trata apenas no artigo 1º sobre a sede. Vamos sempre analisar o texto dos artigos e depois fazer os comentários. Vejam, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, com sede na capital do estado, funciona no Palácio Deputado Antônio Martins. Parágrafo único. Havendo motivo relevante ou motivo de força maior, a Assembleia Legislativa poderá, por deliberação da mesa, ad referendum da maioria absoluta dos deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso do território estadual. Então, o que a gente pode tirar deste artigo 1º e não pode esquecer jamais? As reuniões da Assembleia, as reuniões dos 24 deputados estaduais que a Assembleia de Roraima possui, via de regra, tende a acontecer na sede da Assembleia, que é em Boa Vista, capital de Roraima, no prédio Palácio Deputado Antônio Martins. A exceção é que essa reunião da Assembleia poderá acontecer em outro edifício dentro de Boa Vista ou em ponto diverso em Roraima. Para acontecer essa reunião fora do prédio Deputado Antônio Martins em Boa Vista, tem de haver um motivo ou relevante ou um motivo de força maior. Para que essa reunião ainda aconteça, além desse motivo, nós precisamos da deliberação da mesa diretora. No outro vídeo veremos como que a mesa diretora se compõe, né, a partir do artigo 13 do regimento. A mesa diretora é um órgão responsável por organizar administrativa e legislativamente a Assembleia do Estado. Então, por deliberação da mesa, poderá haver a reunião da Assembleia fora de Boa Vista do Palácio Deputado Antônio Martins. Só que essa deliberação tem que sofrer a confirmação posterior do referendo dos 24 parlamentares da Assembleia. Mas não é todos dizendo que concordam, mas pelo menos a maioria absoluta dos parlamentares. Se são 24, a maioria absoluta é o primeiro número acima da metade. Então, metade de 24 é 12, então o primeiro número inteiro acima da metade tem que ser 13 deputados concordando, ratificando essa deliberação da mesa para se reunir em outro edifício ou ponto diverso de Roraima. Tá bom?
Seguindo, a gente chega no capítulo 2, que trata da instalação da legislatura, para conhecermos quais são as sessões preparatórias. Mais à frente, nos vídeos seguintes, veremos no artigo 117 quais são as sessões que a Assembleia Legislativa de Roraima possui. Preparatórias é uma delas, está aqui no artigo 2º, mas tem as sessões ordinárias, extraordinárias, especiais, solenes e itinerantes. Veremos isso no vídeo apropriado. Mas aqui veremos apenas essas sessões preparatórias. Sessões nada mais são do que as reuniões dos parlamentares para tratar dos seus trabalhos. No artigo 2º, temos que as sessões preparatórias serão realizadas para 3 finalidades apenas: posse dos deputados, eleição da mesa diretora e instalação da legislatura. Tá bom? São 3 sessões preparatórias que teremos na Assembleia Legislativa de Roraima. No artigo 3º, verificamos qual é essa primeira sessão preparatória que trata sobre a posse dos deputados. Vamos fazer a leitura do artigo e concluir o que ele nos apresenta e imaginar como isso pode vir em provas. Artigo 3º. No primeiro ano de cada legislatura, às 10 horas do dia 1º de janeiro, os candidatos diplomados deputados estaduais reunir-se-ão em primeira sessão preparatória. Primeiro ponto, então, a primeira sessão preparatória da Assembleia Legislativa é para a posse dos deputados que foram eleitos. Quando isso vai acontecer? Aqui tem uma data, você precisa memorizar essa data. No dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. A legislatura, gente, consiste no período de um trabalho de uma casa legislativa. Há a eleição, por exemplo, temos o exemplo recente de 2018, que vai haver a eleição para deputados estaduais em Roraima. No dia da eleição, saberemos quem são os eleitos. Estes eleitos serão diplomados em dezembro de 2018 e em 1º de janeiro de 2019, ou seja, no primeiro ano da legislatura desses deputados, eles serão empossados às 10 horas, certo? Então, legislatura é um período de 4 anos de trabalhos legislativos. Parágrafo 1º. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, se reeleito deputado. Por exemplo, atualmente nós temos o deputado Jalcer Renier. Ele é o presidente. Se ele for reeleito deputado estadual, ele vai presidir os trabalhos dessa primeira sessão preparatória para dar posse aos deputados eleitos, inclusive ele que foi reeleito. Se ele não for reeleito ou não se candidatar ao cargo, na falta dele, teremos como presidente dessa sessão preparatória, dessa primeira sessão preparatória, o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislatura ou o mais idoso dentre os eleitos. O que isso consiste? A gente tem que verificar dentro dos eleitos, se o presidente não foi reeleito, a gente tem que optar por essa segunda hipótese. Ver quais dos deputados que foram eleitos que possuem maior número de legislatura de mandato na casa. Às vezes tem um deputado que foi reeleito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já está no 5º, 6º, 7º mandato. Ele presidirá esses trabalhos. Mas, se tiver 2 ou mais deputados também com o mesmo número de legislatura, a gente escolherá dentre eles o mais idoso. Parágrafo 2º. Aberta a sessão por esse presidente reeleito, o que tiver mais legislatura ou o mais idoso, ele convidará 2 deputados para servirem de secretários e procederá ao recolhimento dos diplomas dos eleitos e suas declarações públicas de bens. Certo? Abriu a sessão, o deputado presidente vai chamar 2 deputados para auxiliar nos trabalhos da sessão preparatória. Esses 2 deputados serão como secretários desse presidente e eles vão recolher os diplomas dos deputados estaduais eleitos. Esse diploma é dado pela Justiça Eleitoral e também a declaração pública que toda vez os deputados, todo servidor público, toda pessoa que ingressa no serviço público tem de fazer, tá? Uma declaração pública de bens. Eu tenho, antes de entrar no cargo, estes bens que estão sendo declarados por mim.
Parágrafo 3º. Examinadas e decididas pelo presidente as reclamações atinentes à relação nominal de deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados. Muita atenção. Os deputados, eles têm um nome que eles escolhem que querem ser chamados. Normalmente, fulano de tal. Ele escolheu, não tem problema nenhum. Às vezes, pode haver uma confusão, e aí pode haver a reclamação e o deputado vai decidir na hora. Aquele deputado que estiver presidindo vai decidir na hora se acata ou não essa relação nominal. Acatando tudo, sendo decidido e examinado tudo que foi de reclamação sobre essa relação nominal, vai ser tomado o compromisso solene dos empossados. E isso aqui é importantíssimo, principalmente para provas. Você tem que imaginar que isso não existe exceção. De pé, todos os presentes, o presidente proferirá o seguinte compromisso: prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir as Constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar leal e honradamente o mandato que me foi confiado pelo povo do Estado de Roraima. Ato contínuo, feita a chamada pelos secretários, cada deputado de pé, com a mão direita estendida, ratificará, confirmará a declaração acima, dizendo: assim o prometo, permanecendo os demais sentados e em silêncio. Não menosprezem esse parágrafo, gente. Já vi questões de outros regimentos cobrando justamente isso. É com a mão esquerda, é com a mão direita. Infelizmente, isso acontece em prova e você vai precisar saber. Não fique imaginando que isso é uma bobagem. É uma formalidade que foi criada para as pessoas que estão ingressando para representar o povo terem a honra de exercer aquele papel. Então, vamos fazer um ato solene. O presidente faz essa leitura desse termo. Professor, eu tenho que decorar o que está escrito aqui? Não, mas se você leu, você com certeza vai lembrar do que vai estar escrito na hora da prova. Não precisa decorar. Você precisa lembrar que os secretários vão chamando nominalmente, deputado por deputado, aqui não consta, mas via de regra em ordem alfabética, e eles vão ter que levantar, esticar a mão direita, estendê-la e confirmar. Não falar tudo que o presidente disse, repetir todas as palavras, mas vai dizer: assim o prometo. Prometo tudo isso que foi dito pelo presidente anteriormente. Os demais vão continuar sentados e em silêncio. A gente sabe que ninguém fica em silêncio nas sessões, Mas, para a prova, você tem que imaginar que eles estão em silêncio, sim. Tá bom? Seguindo, parágrafo 4º. Em caso de motivo relevante ou de força maior, o horário fixado no caput deste artigo, na cabeça, lá no início do artigo 3º, que é 10 horas do dia 1º de janeiro, esse horário poderá ser alterado por ato da mesa diretora. Veja bem, às vezes a prova pode cobrar por ato do presidente da mesa. É errado falar isso. Quando fala por ato da mesa diretora, é pelo colegiado da mesa. A mesa contempla o presidente, 3 vice-presidentes, 4 secretários e um corregedor-geral. Então, eles se reúnem e deliberam se mudam esse horário das 10 horas para outro horário por motivo relevante ou força maior. Artigo 4º. O compromissando não poderá, no ato da posse, apresentar declaração oral ou escrita ou ser representado por procurador. Também provas de outros concursos para as assembleias, câmaras ou Congresso Nacional, eles batem no ponto de que a posse pode ser dada por procuração. A posse da gente como servidor público pode sim ser dada por procuração. Agora, a posse do parlamentar, não. Tem de ser personalíssima. Se quiser colocar aí do lado, a posse do parlamentar é personalíssima. Só ele pode tomá-la. Artigo 5º. O deputado que comparecer posteriormente será conduzido ao recinto do plenário por 2 parlamentares e prestará o compromisso, exceto durante o recesso, quando o fará perante o presidente da Assembleia. Vejam, às vezes o parlamentar não consegue chegar no dia 1º de janeiro, às 10 horas, se atrasa um pouco, a sessão já finalizou, enfim.
Quando isso acontecer, ele pode tomar posse e ele vai, no plenário, fazer toda essa declaração acompanhado por 2 parlamentares, né? Os 2 parlamentares vão conduzir esse empossando e aí ele vai prestar o compromisso normalmente. Não vai acontecer quando a Assembleia estiver de recesso. Mais à frente veremos quais são os períodos de recesso parlamentar. Normalmente, a Assembleia trabalha do dia 15 de fevereiro ao dia 30 de junho, do dia 1º de julho até o dia 31 de julho tem o primeiro recesso parlamentar, dia 1º de agosto volta aos trabalhos da Assembleia e vai até o dia 15 de dezembro. Do dia 16 de dezembro até o dia 14 de fevereiro do ano seguinte, é recesso parlamentar também. Se o parlamentar for tomar posse nesse período de recesso parlamentar, aí ele vai fazer o compromisso da posse perante o presidente da Assembleia. Não é perante a mesa diretora, é perante o presidente da Assembleia. Vamos seguir. Artigo 6º. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período a requerimento do interessado, contado, primeiro, da primeira sessão preparatória da legislatura. Então, não pôde comparecer no dia 1º de janeiro às 10 horas. Você tem 30 dias, podendo prorrogar isso por mais de 30 dias para poder tomar posse o deputado. Mas se ele foi eleito durante a legislatura, né? Os demais deputados foram eleitos no período normal, por exemplo, agora 2018, e aconteceu alguma vacância e não houve suplentes durante a legislatura, teve de ser feita uma nova eleição. Esse novo parlamentar, para cumprir o mandato até o final da legislatura, ele deverá tomar posse a partir da diplomação, vai contar esses 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, tá? E o inciso 3 apresenta do caso da ocorrência de fato que é ensejar por convocação do presidente da Assembleia. Isso é o clássico dos deputados suplentes. Houve a vaga, por exemplo, um parlamentar foi para a Secretaria de Estado. O presidente informa ao partido ou à coligação que tem direito àquela vaga, o suplente vai lá e apresenta toda a documentação, ele tem 30 dias, mais 30 dias para apresentar toda a documentação da ocorrência do fato que ensejou essa convocação dele pelo presidente, né? Saiu o anterior e aí ele tem o direito de ocupar essa vaga. Parágrafo 1º. Não se investirá no mandato o deputado que deixar de prestar o compromisso regimental. Vejam a relevância do compromisso de posse. Se ele não fizer o compromisso, ele não vai ser investido no mandato de deputado. Parágrafo 2º do artigo 6º. Tendo prestado o compromisso uma vez, o suplente de deputado será dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, bem como o deputado ao reassumir o mandato, sendo seu retorno comunicado ao presidente da Assembleia. Não vai ser à mesa. Vejam, os parlamentares, os 24 parlamentares da Assembleia de Roraima foram eleitos agora, vamos dizer, em 2018. Em 2019, o governador de Roraima decide nomear um desses 24 parlamentares eleitos para a Secretaria de Estado da Educação, por exemplo. Houve a vaga, portanto, né? O suplente vai lá e toma a posse, faz o compromisso formal que o regimento determina e exerce a função. Quando o governador libera ou o próprio deputado que foi para o cargo de secretário quer ser exonerado do cargo de secretário, ele volta para ser deputado. O retorno dele para ser deputado, ele não precisa prestar compromisso novamente, porque ele já prestou, via de regra, lá dia 1º de janeiro, às 10 horas, no primeiro ano da legislatura, né? Esse suplente que tinha prestado compromisso e teve que sair com o retorno do deputado titular, quando esse deputado titular voltar a sair, esse suplente que vai ocupar novamente a vaga, não precisa de novo prestar o compromisso. Deve apenas fazer a comunicação ao presidente da Assembleia. Parágrafo 3º. O presidente fará publicar no Diário da Assembleia de Roraima do Poder Legislativo, na edição imediata à data da posse,
a relação dos deputados empossados, republicando-se sempre que ocorrerem modificações. Sempre, sempre, sempre que eu leio a palavra sempre, eu gosto de grifar, porque não é toda hora que a gente lê essa palavra. E as bancas gostam muito quando uma palavra assim, muito expressiva, muito absoluta, aparece. Porque normalmente a gente já descarta ela na hora da alternativa, né? Ah, sempre já está errado. Sempre tem alguma exceçãozinha, de vez em quando tem. Pois é, aqui tem. Toda vez que houver uma posse, tem de haver uma republicação dos deputados empossados no diário da Assembleia posterior a essa posse. Aqui finalizamos essa parte da posse dos deputados, que é a primeira sessão preparatória. Vamos agora para a segunda sessão preparatória, que é a eleição da mesa diretora. O artigo 7º apresenta como essa eleição ocorrerá. A eleição da mesa diretora da Assembleia para mandato de 2 anos é realizada a partir da posse dos deputados. Vejam que não tem uma data específica, né? A posse tem, dia 1º de janeiro às 10 horas, do primeiro ano da legislatura. Agora, a eleição não se diz que é no dia 1º, que é no dia 2, 3 de janeiro, em fevereiro, não diz. Ele só diz que é a partir da posse dos deputados. Via de regra, ocorre logo em seguida a posse. Como tem um mandato de 2 anos a mesa diretora, por lógica, a gente conclui que numa legislatura, num mandato dos parlamentares, nós teremos 2 mesas diretoras, não é? Uma para o primeiro biênio da legislatura e outra para o segundo biênio da legislatura. Essa primeira mesa diretora, ela é eleita a partir da posse dos deputados. Ponto. A segunda mesa diretora de uma legislatura, que iniciará o mandato no 3º ano de cada legislatura, essa eleição será realizada na última sessão ordinária, com a posse em 1º de janeiro do ano subsequente. Então, no segundo ano do mandato, do segundo ano da legislatura desses deputados estaduais, na última sessão ordinária, teremos de fazer a eleição da mesa diretora, que vai cuidar da Assembleia, tratar dos trabalhos da Assembleia Administrativo e Legislativo no 3º e no 4º ano da legislatura, certo? Parágrafo 1º, caso haja consenso, os deputados elegerão a mesa diretora na primeira sessão preparatória, ou seja, na posse dos deputados, né, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, após a eleição, né, no primeiro ano da legislatura. Mas isso tem que ter o consenso dos deputados. Parágrafo 2º, até que seja eleita a mesa, a direção dos trabalhos será exercida em consonância com o parágrafo 1º do artigo 3º deste regimento que a gente viu agora há pouco, né? O presidente anterior, se foi reeleito, ele fica cuidando dos trabalhos, auxiliado por 2 deputados que ele chamou para secretariar esses trabalhos. Parágrafo 3º, a composição da mesa observará tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos com assento na Assembleia Legislativa de Roraima. Esse princípio da representação proporcional, ele é geral para todos os legislativos do nosso país. A gente busca representar as forças partidárias conforme elas foram eleitas para aquela casa. Se o partido A tem 30% dos cargos possíveis naquela casa legislativa, o partido B tem 40%, o partido C tem 10%, o partido partido D, os outros vão preenchendo os percentuais, em cada grupo colegiado de parlamentares, um grupo menor, uma comissão, uma mesa diretora, a gente precisa ter a proporcionalidade dessa representação que temos na casa. Então, na mesa diretora, buscaremos ter, quando possível, né, os 30% do partido A, os 40% do partido B, os 10% do partido C e assim por diante. Entendido? Parágrafo 4º, sob deliberação do plenário, poderá ser antecipada eleição, recondução
ou prorrogação do mandato da mesa diretora. Olha que interessante. O plenário, ele tem consenso no direito legislativo, no direito de processo legislativo, que o plenário tem a força muito mais superior do que o próprio regimento. Ora, se o próprio plenário decidir por antecipar a eleição da mesa diretora, não quero fazer na última sessão do segundo ano da legislatura, quero fazer antes, porque não vamos ter todos os deputados aqui, por exemplo, uma situação, não tem problema. A gente, por deliberação do plenário, a gente pode antecipar a eleição. Ou podemos ter a recondução do mandato da mesa diretora. A mesa diretora eleita para o primeiro biênio pode ser reconduzida para o segundo biênio, não tem problema. E também podemos ter a prorrogação do mandato da mesa diretora. Houve alguma situação que a gente não conseguiu fazer a eleição na última sessão ordinária do segundo ano da legislatura e essa eleição ficou postergada para o decorrer do terceiro ano da legislatura. Enquanto essa eleição não ocorrer, vamos prorrogar o mandato da mesa diretora até que haja a posse dos novos membros dessa mesa diretora para o segundo biênio, tá? São esses os pontos de antecipação de eleição da mesa diretora, recondução e prorrogação do mandato também da mesa diretora. Efetivamente, como que ocorre a eleição da mesa diretora? Vamos analisar no artigo 8º. A eleição da mesa da Assembleia do Estado de Roraima e seus substitutos ou o preenchimento de qualquer vaga far-se-á por escrutínio secreto. A votação, ninguém vai saber qual vai ser o nome, observadas as seguintes exigências e formalidades. Vamos lá. Primeiro, o registro individual ou por chapa, em grupo, dos candidatos indicados pelas bancadas ou blocos parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, lhes tenham sido atribuídos, ou de candidatos avulsos, vedada a participação em candidatura ou chapa para mais de um cargo. O candidato, ele só pode concorrer a um cargo, Ele não pode ficar em duas chapas para poder, nessa chapa eu vou em um cargo, na outra chapa eu vou em outro cargo. Não pode. Então, a gente pode ter ou o candidato sozinho se lançando a um determinado cargo, por exemplo, a presidente, e ele não ter mais ninguém para indicar os demais cargos, de 3 vice-presidentes, de 4 secretários e de um corregedor geral. E também podemos ter uma chapa completa com candidatos a todos os cargos possíveis da mesa diretora. Inciso 2, nós precisamos ter a presença da maioria absoluta dos membros da Assembleia para podermos fazer as eleições. A maioria absoluta, a gente viu agora há pouco, que é o primeiro número inteiro acima da metade. Como temos 24 deputados estaduais em Roraima, a maioria absoluta é 12, o primeiro número inteiro é 13, portanto, 13 deputados precisam estar presentes naquele dia para que possa haver a eleição da mesa diretora. Inciso 3. Composição da mesa diretora pelo presidente com designação de 2 secretários e 2 escrutinadores. Os secretários vão assessorar o presidente nos trabalhos administrativos da eleição e os escrutinadores vão fiscalizar a eleição efetivamente falando. Inciso 4. Cédulas impressas ou datilografadas contendo cada uma o nome do candidato e o respectivo cargo. Inciso 5. Chamada para a votação. Inciso 6. Colocação na cabina indevassável em sobrecarta rubricada pelos secretários das cédulas correspondentes a todos os cargos. Vamos fazer a assinatura, está lá as cédulas com o nome do candidato e o cargo respectivo. E aí quem foi chamado para fazer a votação faz a sua escolha. Inciso 7, colocação da sobrecarta na urna. Escolheu, ele vai e coloca a sobrecarta na urna. Inciso 8, abertura da urna por um dos escrutinadores, um dos fiscalizadores, nós temos 2, Retirada e contagem das sobrecartas e verificação para ciência do plenário de coincidência de seu número com o de votantes. Eles vão verificar se a quantidade de sobrecartas que existem lá na urna
é a mesma, na cabine, é a mesma que foi da votação para checar e dar tudo ok. Inciso 9, abertura das sobrecartas pelos escrutinadores e separação das cédulas de acordo com os cargos a serem preenchidos. Vai para cá os cargos de presidente, quanto os votos aqui dos vice, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, os votos do primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário, e os votos para corregedor geral. Leitura dos votos por um dos secretários e sua anotação por outro, à medida em que forem apurados. Então, recebe a sobrecarta e verifica a cédula com o nome escolhido, né? E aí um dos secretários faz a leitura e o outro faz a anotação do respectivo voto. Inciso 11, invalidação da cédula que não atenda ao disposto no inciso 4, nome do candidato com o respectivo cargo. Inciso 12, redação pelos secretários e leitura pelo presidente do boletim com o resultado de cada eleição na ordem decrescente dos cargos. Vamos olhando primeiro os votos do presidente, depois do primeiro vice-presidente, do segundo, do terceiro, do primeiro secretário, do segundo, do terceiro e do quarto, e depois o do corregedor geral. Inciso 13, comprovação dos votos da maioria dos membros da Assembleia, de pelo menos 13, sendo considerados eleitos os que obtiverem a maioria dos votos. Quem recebeu mais votos desses 13 votos dados vai ser eleito. Inciso 14, em caso de empate, realização de segundo escrutínio, de segunda votação, com os dois candidatos mais votados. Inciso 15, persistindo o empate, considera-se-á eleito o candidato mais idoso. Inciso 16, a proclamação teremos pelo presidente dos eleitos e, posteriormente, inciso 17, posse dos eleitos à mesa diretora. Artigo 9º. Se o presidente da reunião foi eleito presidente da Assembleia, presidente da mesa diretora da Assembleia, o primeiro vice-presidente, já investido no mandato, dar-lhe-á posse. Olha que interessante. Aquele presidente que está coordenando os trabalhos da eleição da mesa diretora estava também concorrendo ao cargo de presidente da mesa diretora de novo. Então, ele tem de sair da mesa para o primeiro vice-presidente já investido no mandato que foi escolhido agora há pouco, vai dar a posse a esse presidente que está sendo reeleito. Artigo 10. A eleição da mesa da Assembleia será comunicada às autoridades federais e estaduais. Se a prova trouxer internacionais, professor, errado. Se a prova trouxer municipais, também estará errado. Artigo 11. Se até 30 de novembro do segundo ano do mandato da mesa da Assembleia do Estado de Roraima, nela se verificar vaga, esta será preenchida mediante eleição, observadas as disposições que acabamos de ver no artigo 8º. A gente viu que nos 2 primeiros anos de uma legislatura teremos um mandato de uma mesa diretora. Ele vai até o final do segundo ano da legislatura. Se antes do dia 30 de novembro desse segundo ano do mandato ocorrer a vacância, por exemplo, o falecimento de um dos membros da mesa diretora, vai haver uma nova eleição para escolher o novo membro dessa mesa diretora para ficar até o final do mandato, que a gente chama isso de mandato tampão. Agora, se acontecer depois de 30 de novembro, o parágrafo 1º determina que ocorrida a vacância depois dessa data, 30 de novembro do segundo ano do mandato da mesa, a própria mesa vai escolher um dos seus membros, não vai ser um dos deputados da casa, vai ser um dos seus membros para responder por aquele cargo. Vamos fazer um exemplo. Houve a vacância de segundo vice-presidente da mesa diretora. A mesa diretora se reúne e vai escolher ou o presidente, ou o primeiro vice, ou o terceiro vice, o primeiro secretário, o segundo, terceiro ou quarto, ou o corregedor geral, para ocupar o trabalho que era exercido por esse segundo vice-presidente. Entendido? Isso se for depois do dia 30 de novembro, porque a gente viu que até
na última sessão ordinária do segundo ano da legislatura, a gente vai ter uma nova eleição para o mandato da nova mesa, né? Então vai ser um período curto em que essa pessoa que é integrante da mesa vai acumular essas duas funções. Parágrafo 2º, ocorrendo candidatura avulsa para qualquer cargo da mesa diretora, esta candidatura terá precedência na eleição sobre qualquer outro lançamento. Então, se tivermos um candidato avulso para primeiro vice-presidente, a gente vai fazer primeiro a eleição desses dois, do primeiro vice-presidente, candidato a primeiro vice-presidente avulso, e aquele candidato a primeiro vice-presidente de uma chapa, por exemplo. Depois que houvermos a escolha de quem foi escolhido, a gente faz a eleição dos demais cargos. Parágrafo 3º, será realizada por primeiro a eleição para o cargo avulso com o equivalente inscrito na chapa, acabamos de mencionar isso. Parágrafo 4º, ocorrida a eleição e preenchido o cargo avulso, serão preenchidos em seguida os demais cargos de forma avulsa ou em chapa. E para finalizar este vídeo, vamos analisar o artigo 12, que trata da declaração de instalação da legislatura. Em seguida à posse dos membros da mesa diretora, o presidente, de forma solene e de pé, o presidente vai ter que ficar de pé, no que será seguido por todos os demais presentes, declarará instalada a legislatura. Portanto, é a outra sessão preparatória que teremos. Primeiro é a posse dos deputados eleitos, depois a eleição da mesa diretora e agora a instalação da legislatura. É isso? Então, sobre as sessões preparatórias, vamos analisar melhor nestas imagens que estou apresentando aqui. Nós temos os 4 anos de um mandato de um parlamentar que está em vigor. Ele foi eleito em 2014, em 2015, 16, 17 e 18, ele está trabalhando no seu mandato parlamentar na legislatura, portanto. No primeiro ano, teremos a primeira sessão preparatória no dia 1º de janeiro, às 10 horas. Essa primeira sessão preparatória será para a posse dos deputados, né? 1º de janeiro, 10 horas, no primeiro ano da legislatura, do mandato do parlamentar. Essa posse poderá ocorrer em 30 dias, prorrogável por mais 30, a requerimento do interessado, a contar da sessão preparatória, né, dessa primeira sessão preparatória, também da diplomação ou da ocorrência do fato por convocação do presidente. Então, temos a posse dos parlamentares, logo em seguida, a posse, poderemos ter a eleição da mesa, no mesmo dia, inclusive, se houver consenso, né? Vimos agora há pouco, para eleição da mesa diretora para um mandato de 2 anos. Para o segundo biênio da legislatura, teremos uma nova mesa para os outros 2 anos. Essa mesa vai ser eleita na última sessão ordinária do segundo ano do mandato do parlamentar, no segundo ano da legislatura, né? Para aí ele vigorar o terceiro ano e o 4º ano com uma nova mesa diretora. Teremos, portanto, essa outra eleição da mesa diretora para um mandato de mais 2 anos. No dia 1º de janeiro, às 10 horas, teremos a posse da nova mesa. Ela foi escolhida na última sessão preparatória do ano anterior. No ano seguinte, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, essa nova mesa terá tomado a posse para o trabalho. Lembrando que, se houver vacância em algum dos cargos da mesa diretora antes do dia 30 de novembro do segundo ano do mandato da mesa diretora, teremos uma nova eleição nos mesmos moldes que vimos no artigo 8º. Agora, se a vacância ocorreu depois do dia 30 do segundo ano do mandato da mesa diretora, aí a mesa vai designar um dos seus membros para assumir essa função que ficou vaga. E por fim, após a eleição da mesa diretora na segunda sessão preparatória, lá no primeiro ano da legislatura, teremos a terceira sessão preparatória, que é a instalação da legislatura,
onde o presidente vai declarar instalada a legislatura de pé no que vai ser seguido pelos demais. Finalizado o título 1 do regimento, vamos agora resolver algumas questões sobre esse tema que trabalhamos. A primeira questão foi do concurso passado, concurso realizado pela banca CETAP para o cargo de assessor técnico legislativo. Sobre a eleição da mesa da Assembleia, analise os itens seguintes e marque a alternativa correta. Primeiro, a eleição da mesa da Assembleia é para o mandato de 1 ano. Vimos que o mandato da mesa da Assembleia é de 2 anos. Então o item 1 já está errado. Item 2. O mandato da mesa diretora poderá ser prorrogado sob deliberação do plenário? Muito bem, é isso mesmo. A gente viu que pode ser antecipada a eleição, pode ser reconduzida o mandato da mesa diretora, reconduzido o mandato da mesa diretora, e também pode ser prorrogado por deliberação do plenário também o mandato da mesa diretora. Então o item 2 está assim correto. 3. A eleição da mesa da Assembleia far-se-á por escrutínio secreto, votação secreta? É isso mesmo, vimos isso no artigo 8º. Item 4. Na apuração dos votos persistindo o empate, considerar-se-á eleito o candidato mais idoso. Também está isso no artigo 8º, está correto. Então, os itens 2, 3 e 4 estão corretos. Letra a ser marcada nessa questão, letra D de dado. Questão 2, não teve mais nenhuma outra prova que achei cobrando esse tema, então criei algumas questões nos moldes dessa banca Funrio. Vamos analisar. Considerando o que dispõe o regimento interno da Assembleia, marque a alternativa correta. Muita atenção, gente, quando vocês estiverem resolvendo questões. As bancas às vezes botam correto, incorreto, e aí você vai com tanta sede ao pote que vai marcar realmente. Ah, eu sei que isso aqui está certo. Sim, mas está certo, mas ele não quer o que está certo, ele quer que você marque o que está errado. Então, muita atenção. Aqui no caso é o correto. Então, vamos lá. Letra A. A Assembleia do Estado de Roraima tem sede em Porto Velho e funciona no Palácio do Deputado Antônio Martins. Qual é a capital de Roraima? Capital de Roraima, você que mora em Roraima, tudo bem, né? Já sabe, né? Boa Vista. Agora, Porto Velho não é capital de Roraima, é capital de Rondônia. Botei isso justamente para lhe atentar qual é a capital do estado. O regimento apenas bota a capital do estado, mas não bota o nome. A banca pode muito bem botar o nome e isso não vai anular a questão, não. Você precisa ter esse conhecimento de qual é a capital de Roraima. B. Somente em caso de força maior, a Assembleia Legislativa poderá reunir-se em outro edifício? Força maior e motivo relevante. Vimos isso no primeiro artigo que analisamos nesse vídeo. Letra C. A Assembleia poderá se reunir por motivo relevante em ponto diverso do território estadual por determinação do presidente da Assembleia. E aí? Certo ou errado? O único erro é porque diz que é do presidente da Assembleia. Mencionei que a determinação é da mesa diretora com a confirmação da maioria dos deputados. O fato de estar aí só o motivo relevante não está errado. Porque ele diz, pode se reunir por motivo relevante? Pode, ele não está dizendo que é só por motivo relevante, né? Como a letra B está dizendo, somente por força maior. Não, força maior ou motivo relevante também, tá bom? Então a letra C também está errada. Letra D, as sessões preparatórias serão realizadas para a posse dos deputados, no dia 1º de janeiro, às 10 horas. Eleição da mesa diretora, logo em seguida a posse pode acontecer se houver consenso, ou em outra data, após essa posse, não tem problema. E também da instalação da legislatura após a eleição da mesa. É isso aí, são estas as sessões preparatórias. Letra a ser marcada nessa questão 2, letra D de dado. Vamos lá, mais uma. Questão 3. Sobre o tema posse dos deputados, constante no regimento interno, marque a alternativa incorreta. Olha aí, incorreta. 3 estarão corretas, portanto, né? Letra A.
No primeiro ano de cada legislatura, às 10 horas do dia 1º de fevereiro, os candidatos diplomados deputados estaduais reunir-se-ão em primeira sessão preparatória. Muita atenção, não é dia 1º de fevereiro. Outras assembleias se reúnem sim para dar posse aos seus deputados em 1º de fevereiro, como é o caso aqui no Maranhão. A Assembleia do Maranhão dá posse aos seus eleitos no dia 1º de fevereiro seguinte à eleição. Em Roraima, não. É no dia 1º de janeiro seguinte à eleição. O primeiro ano da legislatura. Não é? Muita atenção. O horário até está correto, 10 horas. Mas não é o dia 1º de fevereiro, e sim 1º de janeiro. B de bola. Em caso de motivo relevante ou de força maior, o horário fixado para a primeira sessão preparatória poderá ser alterado por ato da mesa diretora. Certo ou errado? Tá certo, né? Até destaquei quando fiz a leitura que não é por ato do presidente, é por ato da mesa diretora. Se tivesse dito que era do presidente, estaria errado, porque o presidente é uma pessoa só, mesa diretora é o conjunto de deputados, 9 deputados no caso. Letra C. O compromissando não poderá, no ato da posse, ser representado por procuração. Muito bem, é isso aí. A posse dos deputados é personalíssima, só ele pode tomar, porque ele vai fazer o compromisso lá na hora. Letra D. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual tempo, a requerimento do interessado o contato da diplomação, se eleito deputado durante a legislatura. Correto também, tá certo. Letra A foi a única errada. Então, como a questão que é a incorreta, a letra A deve ser marcada. Questão 4. Nos termos do regimento interno da Assembleia, analise os itens abaixo acerca das regras sobre a eleição da mesa diretora. Primeiro, o mandato da mesa diretora é de 2 anos. Correto. 2. A eleição da mesa diretora para o 3º ano de cada legislatura será realizada na última sessão ordinária. É isso também, né? Na última sessão ordinária, antes do início do 3º ano da legislatura. 3. Não é permitida a prorrogação do mandato da mesa diretora. Errado, né? Vimos que pode ser antecipada a eleição da mesa diretora, pode ser reconduzida ou prorrogado o mandato da mesa diretora. Então, o item 3 está errado, itens 1 e 2 estão corretos. Letra C marcada nessa questão, letra C. Última questão sobre esse tema, sobre a eleição da mesa diretora, nos termos do regimento interno da Assembleia, marca a alternativa correta. Letra A. Se o presidente da reunião for eleito presidente da Assembleia, o primeiro secretário já investido dar-lhe-á posse? É o primeiro secretário que vai dar posse ao presidente que foi reeleito? Não. É o primeiro vice-presidente. B. Se até 30 de setembro do 2º ano do mandato da mesa da Assembleia, nela se verificar vaga, esta será preenchida mediante eleição. Errado. Não é o mês de setembro, é no mês de novembro do 2º ano do mandato da mesa diretora, né? É isso, o dia 30, mas não é 30 de setembro, e sim 30 de novembro. Se foi antes, vai ter nova eleição. Se foi depois, a mesa escolhe um dos seus integrantes para ocupar essa função. Letra C. É em seguida à posse dos membros da mesa diretora, o presidente, de forma solene e de pé, no que será acompanhado pelos presentes, declarará instalada a legislatura. Certo, né? Declaração da instalação da legislatura após a eleição e a posse dos membros da mesa diretora. Muito bem, correto, letra C é a letra C marcada. Vamos ver o erro da letra D. Será realizada por primeiro a eleição para a chapa e posteriormente a dos cargos avulsos com o equivalente inscrito na chapa. Errado, né? Primeiro a gente escolhe os avulsos, depois que não tem mais nenhum avulso, a gente vai para todos os que estão em chapas. Letra C marcada, portanto, nessa questão, letra C. No próximo vídeo iniciaremos o tema da mesa diretora. Vamos analisar cada uma das competências dos cargos e o que compõe a mesa diretora, explicando cada detalhe a partir do artigo
13 do Regimento. Um abraço a todos, bons estudos e até o próximo vídeo.